E salve o tricolor paulista, Rick aqui para falar dessa vitória maravilhosa. Que maravilha, 2-0 em cima do Alianza Lima fora de casa. A primeira vez na história da Libertadores que o São Paulo ganha os 3 jogos fora de casa na fase de grupos. É absurdo você pensar que com esse elenco a gente conseguiu esse feito histórico, né? Que independentemente de como seja daqui pra frente, já vai ficar marcado na história da Libertadores, do São Paulo na história da Libertadores. Vai ficar marcado por ter vencido esses 3 jogos fora de casa. E numa vitória que era importantíssima, né? Eu salientei aqui muitas vezes no vídeo do pré-jogo o quanto era importante vencer o Alianza Lima, porque praticamente garantiria a vaga para as oitavas da Libertadores. E aqui eu cravo, tá? Estão nas oitavas da Libertadores. Aqui não tem nada. Tem 2 jogos em casa agora. A gente ainda pega o Talheres já eliminado na última rodada. Então, para mim, independentemente, matematicamente, a gente precisa de uma derrota, né, do Libertad do Paraguai pro Talheres para estar matematicamente classificado. Isso na quinta-feira, só que é quando eles se enfrentam. Mas eu cravo aqui, estamos classificados, abrimos 6 pontos para o terceiro colocado, e isso basicamente garante a nossa vitória. Mesmo que o Talheres ganhe, o Talheres chegaria a 3 e continua sendo o quarto colocado, né? Então, eu cravo aqui, abrindo 6 pontos, faltando 2 rodadas, estamos classificados para as oitavas, excelente notícia, coisa maravilhosa. Mas vamos falar do jogo, né? A classificação, a vitória veio, acho que é um alívio para todos os São Paulinos, maravilhoso, maravilhoso, né? A noite de terça-feira tá maravilhosa e o jogo acabou às 9, então, pô, ainda tem um tempinho aí de noite, tranquilo para você relaxar, deixar baixar a energia, a adrenalina, porque quando o jogo é mais tarde, né? Acaba o jogo 11h30, meia-noite, é quase impossível dormir depois, então hoje tá mais tranquila. O vídeo saindo um pouquinho mais tarde hoje, porque hoje eu tava em live, assisti o jogo em react, né, em live react. Então, assisti o jogo ao vivo, foi, pô, muito da hora. Abri no YouTube e no TikTok, conversei com uma galera, principalmente no TikTok, que tava lá junto comigo. Então, o próximo jogo vai estar aí, se deu sorte, a gente vai continuar esse esquema de live react contra o Palmeiras Domingão, tamo aí de novo, tanto no YouTube quanto no TikTok. Mas vamos falar do jogo. Vamos pra São Paulo e Alianza Lima, porque é o grande intuito desse vídeo aqui. Escalação. Foi uma das escalações que eu antecipei aqui, que o São Paulo provavelmente iria, né? Com a dobradinha Cedric e Ferrarese. Eu falei várias vezes que eu preferi o Lucas Ferreira no lugar do Cedric, porque eles não jogam tanto assim ali. Assim, por mais que o destaque deles, um dos destaques do time, seja ali o ponta esquerda deles, eles não jogam tanto com as pontas, eles jogam muito mais centralizado, quebrando essa bola no nosso zagueiro, quebrando essa bola ali pra frente, brigando pela segunda bola, né? Então eles jogam muito dessa maneira. E eu falei que eu iria de Lucas Ferreira porque a gente não ia precisar do Cedric marcando tanto. E foi um pouco do que aconteceu, né? Mas fomos de Cedric e Ferrarese. No lado esquerdo fomos de Ferreirinho, que era óbvio, Enzo Dias. O Arboleda não começou jogando e acabou nem entrando, né? Mas o Arboleda começou fora. Agora, sendo engenheiro de obra pronta, né? Eu falei ontem que eu queria o Arboleda porque ele é muito bom em bola aérea. Mas a partida que o Juan fez é brincadeira. Juan, hoje, um dos melhores em campo, partidaça do Juan. Colocou, a hora que ele tirar ali, né? Chegar em casa, a famosa piadinha, chegar em casa, tirar a chave do carro do bolso, a carteira. Ele vai tirar o Guerreiro e o Barcos também, porque o que ele jogou de bola e anulou os atacantes burucutus grandes ali do Alianza Lima foi brincadeira. Juan, um dos destaques da partida. Então, que bom que ele jogou no fim das contas, né? Apesar de eu previamente ter falado que eu preferia o Arboleda. E na frente, eu falei que eu preferia o Luciano, muito por ser mais circunstancial, né? Da gente precisar mais de um segundo atacante do que, de fato, um meia hoje. Acabou entrando com o Matheus Alves. E eu acho que, de novo, né? Acho que se a gente tivesse ido com o Luciano, talvez teria sido um pouquinho mais fácil o jogo, porque sobrou algumas oportunidades pro Matheus Alves, apesar dele não ter ido tão mal no jogo, tá? Mas falamos da escalação. Primeiro tempo. Começa o primeiro tempo e a gente não vai bem. Com 4 minutos a gente até tem um chute ali com o Cedric, mas que não causa muito perigo. Mas os 15 primeiros minutos é dos caras. Os caras pressionam um pouco mais, tem uma bola com o Guerreiro que ele não domina a bola. Se ele domina, a gente tava na merda ali. Que inclusive o Ferrarese chega travando, né, na sobra. O São Paulo sofreu um pouquinho de pressão, teve um chute de longe. O São Paulo não estava bem. A verdade é que o São Paulo não estava bem nos 15 primeiros minutos de jogo. E dá aquele receio, né? Será até quanto tempo o São Paulo vai aguentar essa pressão? Mas o jogo muda um pouco. Acho que eles tentaram essa pressão e pelo time do Alianza Lima ser mais velho, eles cansam e desistem um pouco dessa pressão. Tenta jogar de outra forma, na forma que eles estão mais acostumados, que é quebrando essa bola lá na frente.
E o São Paulo, percebendo isso, também adianta um pouco as linhas e começa a forçar, né, esse chutão lá pra frente. E o São Paulo começa a ganhar as bolas com os zagueiros, principalmente o Juan começa a ganhar muitas bolas ali atrás. E essa segunda bola que eu comentei que era muito importante a gente ganhar essa segunda bola, Alisson e Marcos Antônio ganham muitas dessas segundas bolas, praticamente todas. Então acho que o São Paulo se preparou bem contra o Alianza Lima, ganha isso e a partir disso a gente começa a dominar as ações e começa a dominar o jogo. O primeiro gol, que é o gol do André Silva, acaba vindo um pouquinho que é o acaso, porque o Juan dá essa quebra lá pra frente e olha lá, né? É o poste mijando no cachorro mesmo. Porque essa é a principal jogada do Alianza Lima. Quem faz é a gente, quem faz o gol assim é a gente. O Juan quebra lá na frente, o André Silva briga pela bola, o zagueiro tenta tirar e tira mal, a bola sobra ali no alto pro Alves, o defensor dos caras não pula, o Alves dá de cabeça pro André Silva, que já pega de primeira ali, de direita, bate no cantinho do goleiro, acho que a bola até desvia um pouquinho no zagueiro, que ajuda a ir mais no canto, mas assim, golaço do André Silva, muito bem posicionado, brigou ali pelo ataque, mérito total do André Silva e mérito do Alves também, que subiu de cabeça ali pra brigar. São Paulo 1-0. E parecia que depois desse 1-0 a gente ia fazer um 5, tá? Porque o São Paulo logo na sequência já faz 2-0 com o Ferreirinha, só que aí o gol foi anulado ali por um pedaço de ombro, basicamente. Foi muito no detalhe, né? Eu até falei ali em live que o Ferreirinha é normal essa projeção pra frente, porque você tá correndo pra frente quando o zagueiro quer te deixar impedido, ele tá correndo pro outro lado. Então essa projeção de ombro pra um lado e pro outro é normal e ele acabou projetando um pouquinho a mais. Então a culpa não é nem do Ferreirinha desse impedimento, acho que ele lê ali a linha muito bem, mas esses impedimentos que é no detalhe, que é por centímetros, simplesmente vão acontecer. Ferreirinha impedido, gol anulado, e ainda tem uma bola que o Alisson cruza ali, né? É mais um intuito de cruzamento pro Matheus Alves. O Matheus Alves quer dar de peito ao invés de dar de cabeça. Acho que se ele fosse dar de cabeça, ele faria o gol, mas ele quis dar de peito, não acerta a bola e a bola ainda pega na trave caprichosamente e não entra. Então, assim, primeiro tempo dava pra gente ter saído ganhando de 3-0 tranquilo. Não ganhamos de 3-0, mas voltamos pro segundo tempo. E no segundo tempo a gente volta bem. Eu acho que o São Paulo voltou bem posturado, não teve muitas oportunidades do Alianza Lima, o Rafael não teve grandes defesas ali, teve um susto muito grande no Rafael, né, que ele cai ali meio torto, naquele momento, eu até falei em live, né, se fosse na NFL, provavelmente o Rafael teria saído, porque isso entra em protocolo de concussão, e ele provavelmente não ia ter condições de jogo, e ele continuou no jogo, continuou bem, mas isso a gente sabe lá, por exemplo, o Karius, quando ele era goleiro do Liverpool, ele trombou com a trave e depois ele acabou falhando em 2 gols, né? Porque a concussão, ela te causa um desnorteamento. Não que ele era um excelente goleiro, pode ser até que ele só falhou realmente, mas a concussão ajuda a explicar e ele sofreu uma concussão, né? Então, o Rafael sofrendo essa concussão que provavelmente ele sofreu, eu não sou médico, obviamente, né? Mas é uma jogada clássica que bateu a cabeça e ele dá uma apagada. Ele sofre uma concussão. Foi arriscado deixar ele em campo, mas que bom que não comprometeu e que deu tudo certo. Rafael ficou bem, Rafael importantíssimo. E aí, num lance na sequência que o Lucas já tinha entrado, o Lucas rouba uma bola, ia sair na cara do gol e o zagueiro apela ali com o Lucas, faz a falta. Muito bem aplicado o cartão vermelho. O Lucas provavelmente ia sair na cara do gol com isso. O juiz vai muito bem, aplica o cartão vermelho com coragem, porque tá dentro da casa do time, né? E aplica ali, mesmo contra a torcida, aplica o cartão vermelho. O juiz foi bem demais no lance, expulsa. E aí o jogo, entre aspas, era pra ficar mais tranquilo, né? O Lucas Ferreira já tá ali na borda de campo pra entrar. Eu já tô pedindo a entrada dele no lugar do Cedric, mesmo antes da expulsão, porque eu acho que o Cedric, de novo, o grande poder defensivo dele não estava sendo utilizado, porque o São Paulo não estava sendo muito atacado ali pela ala esquerda, a ala esquerda deles, né? A nossa lateral direita. Então a gente não estava sendo muito atacado por ali. Então eu acho que precisava colocar mais ímpeto ofensivo ali pra gente já matar o jogo. Na minha opinião, ali era onde a gente ia matar o jogo. E com a expulsão aí tornou mais óbvia ainda essa substituição, que o Zubeldia vai bem também. Então o Zubeldia coloca o Lucas Ferreira no lugar do Cedric. Antes ele já tinha colocado o Lucas no lugar do Alves, né? Que o Alves estava tomando algumas decisões erradas. Eu acho que o Alves, ele ainda tá com um pouquinho de medo de fazer o que ele fazia na base, sabe? Eu acho que não é... Você percebe que não é falha técnica, não é qualidade técnica que tá faltando pra ele. É só um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de brio ali, pra ele
ter a coragem de enfiar um passe, de dar um chute pro gol. Às vezes ele segura um pouco mais a bola com medo de perder. Quem tem medo de fazer jogada boa acaba fazendo jogada ruim. Então eu acho que, muito em virtude disso, hoje ele não foi tão bem, mas o Lucas entra ali no lugar dele, que também pra mim foi uma decisão acertada, tá? Porque a gente precisava de alguém um pouquinho mais perto do André Silva, que pudesse ter um poder de finalização um pouco maior, então uma decisão muito acertada de colocar o Lucas. O Cedric entra, então decisão pra mim também acertada, o Zubeldia vai muito bem. E ainda pra finalizar, né, o Zubeldia coloca o Luciano no lugar do Ferreirinha, que cansou. O Ferreirinha cansa, pede pra sair ali, ele sente até cãibra, ele coloca o Luciano, e eu também achei essa uma excelente substituição, porque o Luciano vai jogar mais próximo do André Silva, como era o que era necessitado, né, que pra mim a escalação tinha que ter sido essa já. O Lucas vem jogar pela esquerda e o São Paulo fica mais equilibrado. Então acho que o Zubeldia foi muito bem nas substituições. O Bobadilha pelo Marcos Antônio é só uma questão tática e uma questão de cansaço mesmo. Então ali nem dá pra avaliar, nem é uma questão tática, é muito mais uma questão de cansaço. Então trocar entre aspas 6 por meia dúzia ali. E o São Paulo ainda, né, no finalzinho do segundo tempo, por mais que não estivesse sofrendo de fato, acha um gol, um belo gol, numa jogada que começa no Lucas Ferreira. A bola acaba sobrando pro Luciano. O Lucas Ferreira dá um tapinha pro Luciano. Lucas Ferreira que começa a jogada, mas ele se embanana um pouquinho, então ele acha o Luciano. E o Luciano não é fominha, acha o André Silva. E ali o André Silva bate por baixo da perna do goleiro. Acho que conta um pouquinho de sorte. Não sei se ele queria colocar a bola exatamente ali. Mas gol é gol. 2-0 São Paulo. São Paulo poderia ter feito 5, 6. Porque teve os 3 gols do primeiro tempo. Teve a bola do Alan Franco na trave. Enfim, São Paulo poderia ter goleado hoje o Alianza Lima. Mas ainda assim, vitória em Libertadores, 2-0, não tem que criticar. São Paulo classificado para as oitavas de final. Ainda não matematicamente, mas é a classificação virtual aqui. A gente está virtualmente classificado, porque a gente não vai fazer 0 pontos nos 2 jogos em casa. Então, para mim, tá tranquilo. Estamos classificados para as oitavas de final. E agora é buscar a maior colocação possível geral, né? Primeiro tem que garantir a primeira colocação dentro do grupo, porque eu acho que o Libertad do Paraguai vai acabar ganhando do Talheres quinta-feira, então vai seguir na nossa cola ali. Então a gente precisa, já na semana que vem, quarta-feira, contra o Libertad do Paraguai, ganhar dos caras e já garantir o primeiro lugar, e na outra semana contra o Talheres, ganhar dos caras que são os últimos colocados, que não tem mais chance de brigar por nada, ganhar deles na última rodada, para que a gente tente ali talvez a primeira colocação geral da Libertadores, torcer por um tropeço do Palmeiras aí nesses 3 últimos jogos, que pode dar essa primeira colocação geral. Mas a vitória pra mim tá fenomenal, o Zubeldia foi muito bem, nenhuma alteração pra ser criticada, muita visão de jogo. Acho que na escalação poderia já ter vindo com algumas peças diferentes, mas não acho errado o que ele fez também. Então acho que o São Paulo foi muito bem, garantiu 3 pontos importantíssimos, garantiu virtualmente a vaga nas oitavas da Copa Libertadores. E agora tem 2 jogos em casa para tentar buscar as primeiras colocações gerais. Destaques da partida. De novo, Juan fez uma partidaça. O André Silva não tem o que falar, né? 2 gols, então um destaquezaço da partida. Ferreirinha para mim foi bem, apesar de alguns momentos ele segurar um pouquinho mais a bola do que necessário. E o Lucas Ferreira acho que entrou bem, entrou até melhor do que o Lucas, mas eu acho que todo mundo que entrou acabou entrando bem, ninguém entrou mal. Então, de maneira geral, destaques mesmo da partida hoje, André Silva e Juan muito bem. O Juan muito seguro. Para mim, o grande destaque da partida foi o Juan, porque o jogo poderia ser muito mais difícil se ele não tivesse feito o que ele fez. O André Silva brocou os 2 gols, então justo ele ser o Hero of the Math. Mas o Juan, menção honrosa aí pro Juan. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Domingão também live de novo, viu? Pra Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão. Então vamos abrir live, vamos acompanhar o jogo em tempo real. Vamos trocar ideia aí durante o jogo. Hoje foi muito bacana, apareceu uma galera lá. Quem tiver à toa aí, cola aí também pra resenhar com a gente. E não esquece de deixar o inscrever-se, de deixar o joinha no canal. Tamo começando, tamo aí quase batendo 325 inscritos, então dá essa moral pra nós. Rumo aos 400, rumo aos 1000 até o final do ano. Ajuda a gente, que a gente tá começando aí, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!